E aí, irmão, tudo beleza? Cara, hoje eu quero só começar um vídeo aqui pra conversar com você. E, cara, meu cabelo tá molhado, já vou explicando aqui porque eu acabei de sair da piscina. Sim, o vídeo que você viu no vídeo passado, né, que eu postei aqui no canal, que foi o que eu tava aqui na piscina falando de preocupação e tal, foi hoje, eu gravei hoje, então acabei de sair da piscina, ainda tô meio molhado aqui no cabelo. Mas isso não vai me impedir de gravar o vídeo. E, cara, a vista tá bonita, velho. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Isso aqui é uma benção. E, cara, eu quero trocar só uma ideia com você, rapidinho aqui. Mais uma vez, eu peço que você tenha paciência pra me ouvir falar, né? Porque eu não sei se esses papos aqui que eu tenho com você são chatos ou não. Só sei que eu gosto de conversar com você. Eu gosto de conversar com a câmera aqui, porque eu sei que vai ter gente do outro lado precisando ouvir uma palavra dessa. E, cara, uma conversa... Nossa! Eu não sei se deu pra pegar, mas os passarinhos estão voando aqui, cara, em conjunto. Tá mal bonito. Cara, o legal de eu fazer esses vídeos assim é que normalmente eu não coloco música de fundo. Eu deixo o som ambiente mesmo. Então, normalmente, passarinho fica gritando aqui do lado, aí terremoto, aí meteoro... Aí é tudo pegando aqui, cara, e aí fica bom, porque não fica só eu falando, fica um sonzinho ambiente. Mas, irmão, o que acontece? Eu tava aqui pensando que a vida é boa demais. Não é, cara? Viver é um presente de Deus que Ele nos deu pra que, cara, vida. A gente tem vida. E a gente tem que ser grato pela vida, né não? Porque quantas pessoas gostariam de estar vendo esse vídeo? Quantas pessoas gostariam de estar conversando com um amigo? E, cara, um trem que eu fiquei pensando aqui que a gente tem que ser grato pela nossa saúde, né não? Porque, cara, quantas pessoas tem nesse mundo? Na verdade, vou falar melhor. Nós que estamos bem de saúde, nós temos vários sonhos nessa vida. Vários sonhos e metas pra gente cumprir e conquistar, né? Mas já parou pra pensar, cara, que aquelas pessoas que têm algum problema de saúde grave, assim, tem algum problema de saúde no geral, elas só têm um sonho nessa vida? Enquanto nós, que somos saudáveis, temos diversos sonhos, uma pessoa que tem carência de saúde, ela só tem um sonho, cara. Já parou pra pensar nisso? Cara, o sonho das pessoas que não têm saúde é de fato ter saúde. E, cara, quantas vezes a gente parece que a gente só reclama nessa vida? Eu me pego reclamando muitas vezes, cara. Mas a gente não pode ficar reclamando, não. Cara, a gente tem uma das maiores bênçãos que a gente poderia ter, que é a saúde. A gente tem saúde, cara. A gente tá bem. E, cara, pensar que tem gente pegando horas e horas de fila em algum serviço público de saúde, cara. E nem assim conseguem. E, cara, eu não sei nem o que eu faria numa situação dessa. De fato, é uma situação muito delicada, cara. É muito triste ver que tem muitas pessoas que só queriam ter uma saúde boa pra poder viver uma vida boa. Já parou pra pensar nisso? Quantas pessoas gostariam de viver a vida que a gente tem? Quantas pessoas gostariam de estar vivendo a minha vida? Quantas pessoas gostariam de estar vivendo a sua vida? E, cara, eu e você, a gente fica querendo viver uma vida que a gente nem precisa. Uma vida de luxo, cara. A gente não precisa disso. Cara, vamos falar aqui, nós dois já nos vimos muitas vezes nessa vida pensando, tipo... quando eu tiver não sei quanto de dinheiro, eu vou ser feliz. Cara, olha pra nossa vida, irmão. Olha pra tudo que a gente tem. A gente tem saúde, família, amigos... Deus, principalmente. Coisas melhores que essa não dá, cara. Mas, cara, de fato, a gente tem tudo que a gente precisa. Deus sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Ele nos deu uma vida, cara. E a gente fica sempre querendo mais. A gente é humano, né? A gente fica sempre querendo mais coisa. E quando a gente conquista essa coisa que a gente quer, a gente sempre vai querer uma coisa maior. Isso é ridículo. Porque, cara, enquanto aquelas pessoas que tem algum problema de saúde, só queriam uma vida com saúde, a gente fica querendo o quê? Bens materiais, quando a gente não precisa disso. O que a gente realmente precisa nessa vida é Deus, porque sem Ele nada anda. E, cara, a gente tem que ser grato, porque a gente tem essa oportunidade de comunicar com Deus diretamente. Cara, quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Agora, a gente conversa com Deus de lá pra cá, cara, é direto isso, através do Espírito Santo e da fé. Então, tudo que a gente precisa nessa vida a gente já tem, que é Deus. E, cara, você já foi grato pelo que você teve hoje, irmão? Eu, às vezes, fico me pegando, reclamando demais de umas coisas que, tipo, é ridículo. Eu não precisava nem reclamar, cara.
Às vezes eu me pego reclamando de... Ah, isso aqui não deu certo, não sei o quê. Mas, cara, isso nem é tão grande, às vezes, comparado à minha vida e às bênçãos que Deus me deu, pra eu ficar reclamando, cara. Então, no lugar de reclamar, eu acho que a gente poderia agradecer um pouco mais. Porque o agradecimento tá caindo em desuso, né? Porque ultimamente todo mundo só quer coisa, e quando qualquer mínima coisa não dá certo, a gente fica frustrado. Ou a gente fica se preocupando demais com coisas mínimas na nossa vida, ou a gente fica olhando mais pros erros do que pras bênçãos. Cara, isso aí é um erro que eu cometo demais. Minha vida pode tá linda, e quando alguma coisinha que eu quero não vem como eu quero, eu me frustro. Ou quando alguma coisa não dá certo, eu fico olhando apenas pro erro. Eu posso ter acertado em 100 coisas, mas se tem alguma coisa na minha vida que ainda tá em pendência, aí eu me quebro. E eu esqueço de todas as outras coisas que Deus me fez. E aí eu foco só na ruim, quando a gente tem que focar de fato nas coisas boas. Cara, quando eu tô com esse canal aqui, eu sei que uma hora vai vir um hater. Vai vir vários haters. E, cara, eu não devo me importar com haters. Eu devo me importar com aquela galera que gosta de mim. E, cara, eu não tenho que me importar com hater, não, cara. Eu tenho que me importar só com espalhando a palavra mesmo. Esses dias aí eu descobri que tem um canal de cortes que criaram aqui do canal. E, cara, se quiser, mano, faz corte aqui do meu canal e posta, cara. O que importa, não, eu não quero lucro, não. Não quero número, não. Quero nada material, não, cara. O que eu quero mesmo é espalhar a palavra de Deus. Então, se a galera corta meus vídeos pra me ajudar a espalhar o evangelho, pra mim é bênção. Glória a Deus por isso, cara. Porque aí você vai estar apenas me ajudando a espalhar a palavra, que é a minha missão. Então, cara, a gente tem que espalhar cada vez mais que a gente pode, para que as mensagens de esperança e de que de fato a gente só precisa de Deus chegue na maioria das pessoas, cara. Mas não é forte isso, irmão. A gente tem saúde e mesmo assim a gente reclama de coisas mínimas. Ah, não deu certo uma rotina que eu montei. Cara, daí a gente tem diversas outras bênçãos nessa vida, cara. A gente não pode ficar olhando só pra coisa ruim. Se a gente fica só olhando pra coisa ruim, bum, aí vai vir a infelicidade. Enquanto, cara, se a gente ficar infeliz por conta de uma coisinha só, olha o tanto de outras coisas que Deus fez na nossa vida. E a gente vai ficar infeliz por uma coisa só. Isso é um tapa na minha cara. Isso de fato é um tapa na minha cara. E eu duvido que só eu esteja passando por isso. Eu acredito que essa palavra que tá, ao mesmo tempo que tá servindo pra mim, tá servindo pra diversas outras pessoas. Porque, cara, a gente tem que, de fato, entender. Nós somos abençoados porque a gente tem uma vida pra viver, cara. E, cara, a gente tem que entender o quê? Que a gente é feliz. Cara, graças a Deus. Mas uma coisa que me entristece muito é a galera ser feliz, mas não tentar transmitir essa felicidade pros outros. Cara, se eu tô feliz e vejo um irmão triste por conta de alguma coisa que tá acontecendo na vida dele, cara, o nosso dever... Olha o carro passando aí, ó. Esperar esse trem passar, né? E, cara, o nosso dever como cristãos é transmitir esse otimismo e essa felicidade pros outros, irmão. Cara, o nosso trabalho não é só ficar falando: nossa, minha vida, eu sou feliz porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho nenhuma doença. Cara, pensa, raciocina como alguém que tem uma mente poderosa. A gente não pode ficar achando que a gente é mais amado por Deus porque a gente tem saúde. Muito pelo contrário, irmão. Deus ama todo mundo, cara. Todo mundo Deus ama da mesma maneira. Nós todos somos pecadores e mesmo assim Ele nos ama. Ele enviou Jesus para salvar toda essa galera. Mas, cara, enquanto existir o mal no mundo, infelizmente as coisas ruins vão acontecer, cara. Isso é impossível. Mas vai ter uma hora que Jesus vai voltar e o mal, até que enfim, vai ser erradicado, né? Vai de fato merecer o lugar dele, né? E aí, cara, todos nós vamos realmente viver a melhor vida possível. Cara, já pra pensar no negócio, se essa vida aqui na Terra, ao mesmo tempo que ela é horrível por conta do pecado à solta, pelo inimigo solto, ela é boa, porque a gente faz ela ser boa. Imagina quando Jesus buscar a gente. Imagina como vai ser a vida eterna ao lado de Jesus, cara. Já parou pra pensar nisso? Irmão, apenas confia em Deus, cara.
Eternidade não é brincadeira, não. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ser grato por essa vida, a gente tem que parar de reclamar. E, cara, se a gente pensar mais, a gente tem uma outra vida pra viver, que é a vida eterna ao lado do Senhor. Nossa, irmão, acho que vai ser a única coisa boa, assim, que vai ter sentido mesmo não tendo fim. Lembra que eu falei que as coisas só têm sentido porque elas terminam? Porque elas têm um momento, uma data pra acabar? É isso que torna os momentos especiais e inesquecíveis. Mas, cara, a única coisa boa mesmo, que não vai perder a graça porque não tem fim, é a vida eterna. É estar ao lado de Jesus. Isso é uma bênção, irmão. Cara, é por isso que a gente tem que vigiar e orar. Porque a gente não pode ficar pecando deliberadamente. Porque, cara, Jesus levou nossos pecados. Não são obras que vão nos salvar. Nunca serão obras. Mas é pela graça do Senhor. Mas se a gente ficar pecando deliberadamente, a gente vai meio que anular essa graça. A gente vai meio que tacar o dane-se pro sacrifício de Jesus. Como é que a gente vai querer ser salvo se a gente não esteve nem aí pra Jesus? Por isso que a gente tem que se importar com ele. E, cara, Jesus é lindo. É lindo. Ele nos salvou, irmão. Nos salvou da condenação. Que coisa maravilhosa, irmão. Glória a Deus por isso. E, cara, essa foi uma conversa mais séria hoje. Cara, eu só queria ter essa reflexão com você. Que a gente tem que parar de reclamar, né? Porque a gente tem saúde, tem Deus, tem família, tem tudo. Tudo que a gente precisa. Deus sabe exatamente aquilo que a gente precisa. E, cara, não é porque a gente quer alguma coisa que ele vai nos dar. Tipo, a gente pode estar querendo, sei lá, um iate, por exemplo. Ele não vai... O iate não vai aparecer aqui só porque a gente quer. Deus sabe o que a gente realmente precisa e necessita para viver. E, cara, seja grato pelo que você tem. A gente tem que ser grato pela vida em si. Pelo dom da vida, que é estar vivo, cara. Porque quantas pessoas gostariam de ter saúde? Já para pensar nisso? Você tem saúde, irmão. Para de ficar reclamando. Seja grato por ter saúde, tá? E, irmão, foi isso que eu queria falar hoje. Ter uma reflexão com você sobre parar de reclamar. Porque realmente a gente reclama demais e agradece pouco. E agradecer é uma virtude que a gente tem que ter diariamente. Então, não esqueça de que a gente tem tudo que a gente precisa pra viver, cara. Principalmente a gente tem Jesus. E se você acha que não tem, você tem sim. É só você buscar Jesus e se arrepender. Quando você busca o Senhor de todo o coração, você vai encontrar. Não tenha medo disso. Jesus não quer que você faça pagar em dinheiro pra você ter Ele, não, cara. Se você se arrepende e busca o Senhor, o Espírito Santo vai passar a morar dentro de você. E quando o Espírito Santo mora dentro da gente, rapaz, é uma delícia. Então, irmão, não pense que Jesus é limitado para certas pessoas, não. Ele te salvou. Mas, cara, não recuse a salvação dele. Não recuse a salvação dele nunca, cara. Não fica ignorante, não seja ignorante. Busque o Senhor e você vai o encontrar, fechou? Então, irmão, obrigado pelo vídeo de hoje. Fica com Deus, tá? Que a paz de Jesus esteja com você, que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. Um beijo grandão no seu coração e, cara, a gente se vê no próximo vídeo, né, não, soldado? Fica com Deus, beijo na família, abraço em você e até o próximo vídeo, soldado. Obrigado por ter me aturado mais um vídeo aqui, obrigado por ter me ouvido falar e, cara, tomara que a gente tenha refletido bastante, que a gente tenha realmente mais vontade de agradecer mais. Irmão, a gente se vê no próximo vídeo. Beijão e é nóis, soldado.